Este é o programa Esperança Viva, apresentando a palavra de Deus que é viva e eficaz. Ouça agora a mensagem da palavra de Deus com o pastor Newton Lima. Olá, querido ouvinte, como é bom poder falar contigo neste momento. O título da mensagem de hoje é Imitadores de Cristo. O Senhor Jesus é o nosso perfeito modelo. A Escritura nos diz: foi ele tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Sendo assim, sua vida pura, santa e imaculada se constitui no único padrão digno de ser imitado. Em sua primeira carta, João nos adverte: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, versículo 6. Aceitar a Jesus como Salvador pessoal, receber o perdão dos pecados e ser batizado é uma parte no processo da experiência cristã. Após o batismo, se inicia uma nova vida. O apóstolo Paulo afirma que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5, versículo 17. Estando em Cristo, a pessoa passa a seguir a vontade divina. Isso provoca uma mudança no comportamento e também no relacionamento com as outras pessoas. O verdadeiro cristão não é aquele que diz ter aceitado a Jesus. O cristão de verdade é aquele que vive uma vida semelhante à vida de Jesus. O próprio Cristo afirma isto ao dizer: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7, versículos 20 e 21. Estas palavras de Jesus nos ajudam a compreender que o cristianismo, de fato, é aquele que acontece na prática. E isto vem como resultado da aceitação verdadeira de Cristo como Salvador pessoal. Ora, se ser cristão é viver como Jesus viveu, resta saber como foi que ele viveu e então seguir os seus passos. Ou, como lemos a princípio, andar como ele andou. Jesus, desde a sua infância, colocou a Deus, o Pai, em primeiro lugar. Tudo o que ele fez e realizou aqui na terra foi resultado de seu contato com Deus, o Pai. Nos preciosos ensinamentos do Sermão da Montanha, o Senhor nos orientou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Não devemos levar uma vida preocupada e ansiosa com os aspectos materiais, de tal maneira que se tornem uma obsessão em nosso viver. Há muitas pessoas que só pensam em trabalhar, ganhar, comprar e gastar. Jesus ensinou por palavras e atos que a vida é muito mais do que isso. Embora o trabalho e as coisas materiais sejam necessárias, Deus deve ocupar o primeiro lugar na vida dos cristãos. Quando fizermos isso, todas as demais coisas nos serão dadas. Isso não elimina a necessidade do trabalho. Jesus foi muito trabalhador. O trabalho foi dado para ser uma bênção na vida do ser humano. Portanto, o princípio de buscar a Deus em primeiro lugar só coloca um equilíbrio entre as coisas materiais e espirituais. Jesus foi um filho obediente e um irmão amigo. Lucas, em seu evangelho, registra no capítulo 2, versículo 51, que Jesus desceu com seus pais, José e Maria, para Nazaré e era-lhes submisso. Esta pequena, porém importante declaração nos ajuda a compreender que Jesus, mesmo sendo Deus conosco, foi fiel e leal à família. O livro de Atos registra no capítulo 10, versículo 38, a seguinte declaração do apóstolo Pedro: que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem. Foi exatamente isto que caracterizou a vida de Jesus: fazer o bem à humanidade. Assim devemos também, os filhos de Deus, proceder. É necessário que busquemos a Deus, que amemos nossos familiares, mas é muito importante agir com honestidade, bondade e carinho para com os semelhantes. Assim fazia Jesus. Tanta coisa poderia ser acrescentada aqui, mas eu incluiria apenas o texto de Filipenses 2, versículo 8, o qual menciona que Jesus a si mesmo se humilhou,
tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Humildade e obediência são duas características aqui mencionadas. O verdadeiro cristianismo elimina o orgulho, o egoísmo, o sentimento de superioridade e dá lugar a um espírito humilde onde cada pessoa, independente de sua condição social e cultural, é vista como filho de Deus. O cristão fiel é também fiel na obediência. Obediência não é somente seguir ordens, mas é fazê-lo com respeito. Assim, obediência e respeito são devidos a Deus, aos pais, aos mais velhos e às autoridades. Proceder assim é andar como Jesus andou. A Bíblia nos diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo 9. É muito importante termos a certeza de que somos de Jesus e que seu Espírito habita em nós. Já mencionamos a princípio que pelos nossos frutos somos conhecidos. E Paulo afirma na carta aos Gálatas 5, versículo 22, quais são as características do fruto do Espírito. Lemos ali: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benevolência, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E isto nos leva a concluir que aqueles que são de Jesus possuem seu Espírito, e este se manifesta num caráter que pode ser visto nesses 9 predicados especiais. Assim deve ser a vida do cristão. Em primeiro lugar, uma vida de amor a Deus e ao próximo. O cristão deve ter um viver marcado pela alegria e a paz de ter sido salvo e perdoado por Jesus. Esta alegria e paz se estendem àqueles com quem o cristão convive. A paciência, a bondade e os atos de benevolência se tornam integrantes do caráter do cristão sincero. A vida cristã ajuda o cristão a conter seu mau gênio e ser manso para com todos e em qualquer circunstância. A vida cristã é, acima de tudo, uma vida de fé e confiança em Deus. Assim vive o cristão verdadeiro. Assim andou Jesus, deixando essas pegadas para que pudéssemos segui-lo. Permita Deus que todos nós sejamos imitadores do nosso Senhor Jesus, e onde quer que estejamos, o brilho de nossa vida ilumine aqueles que estão ao nosso redor, que possamos andar como Jesus andou. Se é este seu desejo, ore comigo agora. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama e deixou o exemplo de teu Filho amado Jesus para ser seguido e termos uma vida ainda mais feliz. Nos ajude a cada dia a seguir o exemplo de Cristo em nossa vida. Abençoe cada ouvinte. Oramos no nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Esperança Viva é um programa do canal O Bom da Bíblia no YouTube. Acesse youtube.com/C/O Bom da Bíblia. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quer aprender mais da Palavra de Deus? Acesse o nosso site, obomdabiblia.com.br, e faça um curso bíblico grátis.